Glória a Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 6, diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estavam ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curava no sábado, para acharem de que o acusar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai bendito. Nós colocamos o nosso coração à disposição da tua palavra e pedimos que o Senhor trate conosco, e a honra, a glória e o louvor seja dado a ti para todo sempre, Deus. Amém, amém e amém. Eu queria tratar um tema hoje, um tema mais ou menos simples. Eu coloquei aqui aspectos de uma mão ressequida. Aspectos de uma mão ressequida. Quando Jesus ele entra na sinagoga dos religiosos, era um dia de sábado, como você percebe no texto. O sábado para o judeu, ele tem uma simbologia muito especial, assim como o domingo para os cristãos, assim como a sexta-feira para os muçulmanos. O sábado era o dia da separação, o Shabat. O sábado era o dia, ou ainda é, o dia do descanso para os judeus. E um aspecto importante do dia em que Jesus entra na sinagoga dos judeus era que o sábado é aonde se finda a semana. Ora, Deus criou o mundo, Deus criou a terra no primeiro dia, e Ele foi organizando todas as coisas até o dia 7, até o dia sábado, que foi onde Ele descansou. O sábado, então, é uma representação de um ciclo que se encerra e outro que está surgindo. Porque logo após o dia 7 nós voltamos para o primeiro dia, e assim vai continuando o calendário semanal, a organização semanal. Se não bastasse isso, no sábado é onde os judeus mudam a página, ou mudam o texto da Torá. Eles organizam o texto e leem, estudam o mesmo texto durante toda a semana. E quando é no sábado, eles mudam o texto. Jesus chegava naquele dia para ouvir o texto em que eles passaram a semana meditando, mas também para perceber o novo texto, aonde os judeus iriam passar a semana que estava iniciando no outro dia, debruçando, estudando. É certo então que Jesus chega ali no dia em que a página seria virada. É certo que Jesus chega na sinagoga dos judeus no exato dia onde a página seria modificada, onde a página seria virada. Então, aquele homem estava no meio daquela tão grande multidão, mas o texto de Lucas enfatiza que ele estava com a mão mirrada, que a sua mão era atrofiada.
E pelos aspectos da lei, um homem enfermo, seja pela lepra, seja por qualquer outra doença onde se mostrava o sangue, não era bem-vindo na sinagoga. Aquele homem não era bem-vindo naquele lugar. A lei restringia aquele homem a ficar do lado de fora do templo, a ficar do lado de fora da sinagoga. Mas Jesus chega no dia aonde a página precisa ser virada. Jesus chega no exato dia aonde a página na vida daquele homem foi virada. Sabe, eu imagino que algumas pessoas que estão nesse lugar precisam justamente desse dia ou desse momento onde a página vai ser virada. Hoje é o dia em que Ele vai virar a página da tua história. Hoje é o dia em que o Senhor vai mudar esse aspecto na sua vida. E não foi por acaso que você veio a esse lugar. As coisas espirituais, elas não acontecem por acaso. As coisas espirituais não acontecem simplesmente por um motivo da vida. A sua vinda a este lugar tem um propósito. A sua vinda a esse lugar tem um propósito, e esse propósito nasce no coração de Deus. Hoje é o dia em que Ele vai mudar a página. Hoje é o dia em que Ele vai virar a página sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Quem crê, glorifica Ele. Quem crê, celebra Ele. Quem crê, aplaude ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Celebre ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Sabe quantos de nós estamos nos sentindo assim? Como se estivéssemos do lado de fora da sinagoga, como se estivéssemos do lado de fora, impedido por algum aspecto religioso, ou impedido por alguma situação na nossa própria vida. Quantos de nós, talvez você que está nesse lugar essa noite, está se sentindo como alguém que está do lado de fora do templo? Está se sentindo como alguém desprezado, como alguém colocado de lado, porque a religião disse isso ou disse aquilo. A página foi virada porque o nosso Deus é o Deus aonde Ele muda a circunstância. Ele não só muda o ambiente, como Ele muda também aqueles que estão naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus virou a página para Ruth, que estava numa situação tão dificultosa com a sua sogra Noemi. Deus virou a página para Daniel quando estava na cova dos leões. Deus virou a página para Mefibosete. E Ele vai virar a página sobre a sua vida também. Ele vai virar a página sobre a tua história no nome de Jesus essa noite. Alguém disse que haverá momentos em que será necessário decidir se você irá fechar o livro ou virar a página. Tem muita gente optando por fechar o livro ao invés de virar a página. Tem muita gente colocando um ponto final na sua história ao invés de somente colocar uma vírgula. Eu assisti esses dias um filme que impactou a minha vida, baseado num livro de Augusto Cury. Inclusive eu recomendo a todos que assistam esse filme, que é O Vendedor de Sonhos, aonde ele diz que às vezes a gente quer colocar um ponto final, quando na verdade nós podemos colocar uma vírgula. Às vezes você quer fechar o livro, quando na verdade Deus te dá a oportunidade de virar a página. Fechar o livro significa desistir da nossa história. Fechar o livro significa dizer que não há mais motivo, que não há mais significado, que já está tudo decidido, que já está tudo consumado. E o Senhor te dá a oportunidade hoje, Ele está te dando a oportunidade hoje de virar a página, de mudar a situação na tua história, de mudar a situação na tua casa, porque a caneta não está com o homem, a caneta está com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o livro da vida está com Ele e foi escrito por Ele. Aleluia. Sabe, no registro de Mateus, você acompanha também em Mateus capítulo 12.
a esse homem que estava com essa mão ressequida. E a mão ressequida simboliza algo que murchou, que perdeu o vigor, que perdeu a força, a sustentação. Alguns teólogos dizem que a mão se tornou ressequida por causa da lepra. Outros vão dizer que foi um problema de nascença. Mas se nós olharmos para o problema teológico, nós precisamos aqui encontrar princípios que vão mudar a nossa história, que vão mudar a nossa vida. Ali estava um homem, onde a sua mão simbolizava a inutilidade, a falta de força, a falta de autoridade, a falta de vigor. E eu coloquei aqui alguns aspectos que vão refletir sobre a mão ressequida. O primeiro deles, a mão ressequida, representa uma situação de vergonha. Diga assim, vergonha. Aquele homem estava naquele lugar, mas muito provavelmente ele estava ali, ou enrolando o seu braço numa faixa, ou escondendo a natureza daquela doença. Se aquele homem estava naquele lugar, era porque ele estava escondendo a sua real situação. Ele estava escondendo o que de fato estava acontecendo sobre a sua vida. Se ele estava ali, ele estava porque ele tinha, digamos assim, driblado os olhos da lei, o peso da lei. Eu coloquei algo aqui, eu disse: a vergonha de estar defeituoso, enfermo, atrofia a reputação e mexe com o caráter. Quantas pessoas estão com vergonha por causa de um defeito, por causa de uma enfermidade? Eu lembro quando eu fui acometido do vitiligo, que é uma doença que não tem cura. Satanás queria me oprimir com aquela enfermidade. E eu já não conseguia mais olhar para as pessoas nos olhos, irmão Roberto. Eu não conseguia mais perceber o olhar das pessoas, porque eu andava cabisbaixo. E todas as vezes que vem uma enfermidade, ou vem uma situação defeituosa sobre a nossa vida, muitas vezes é Satanás tentando nos oprimir. Deixa eu te dizer a bênção sacerdotal que o Senhor declarou sobre os filhos de Israel. Diz que Ele colocaria o seu rosto sobre ti e levantará o seu rosto perante os seus inimigos. O teu rosto, independente das situações, tem que estar posto para aquilo que o Senhor nos chamou. Você tem que olhar adiante daquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida. Não baixe a sua face por causa de um problema ou outro na sua vida. Levante o seu rosto, vá à luta, vá à guerra, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Quantos homens e quantas mulheres estão cabisbaixos por causa da vergonha? A vergonha de um defeito, a vergonha de uma enfermidade. E isso mexe com a reputação, e isso mexe com o caráter. A igreja do Senhor tem se abalado quando o assunto é caráter. Outro dia desses, uma pessoa distante daqui disse para mim que um amigo tinha comprado umas coisas no seu nome. E aí ele disse que o amigo não tinha pago aquelas contas e o seu nome estava indo para o Serasa, para o SPC. E eu disse: você não vai fazer nada, isso mexe com o seu caráter. Ele disse: mas quem fez a conta foi o meu amigo. Eu disse: mas o nome é seu. O nome é seu. O nome é seu. Zele pelo seu nome. Quantos têm sido afligidos, meus irmãos, com o nome no SPC, com o nome no Serasa? Isso fala sobre caráter. Caráter é aquilo que você é diante de Deus. Reputação é aquilo que você expressa
diante dos homens. Aquele homem estava dentro da sinagoga, como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse um homem perfeito, escondendo as suas mazelas, escondendo a sua doença, escondendo a sua dificuldade. E quantos de nós temos escondido os nossos defeitos? Quantos de nós temos ocultado os nossos pecados? Quantos de nós temos colocado no escuro a nossa verdadeira identidade? Quantos de nós podemos estar escondendo uma mão atrofiada? A mão atrofiada é aquilo que te causa vergonha. A mão atrofiada é o que te causa vergonha. Quantas vezes nós estamos envergonhados diante da sociedade? Quantas vezes nós estamos nos envergonhando diante da igreja? Nos envergonhando diante dos nossos filhos, diante dos nossos cônjuges? Vocês lembram de Adão e Eva quando pecaram contra o Senhor? A primeira coisa que eles fizeram foi dizer assim: Adão disse: Senhor, a mulher que tu me deu, Senhor, ela me fez pecar. Adão estava botando a culpa dos seus fracassos em Deus. Foi tu que me deu essa mulher. E quando o Senhor falou no jardim, sabe o que Adão fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu com medo, ele se escondeu achando que Deus iria vir sobre a sua vida e o matá-lo. E quantos de nós estamos tentando nos esconder de Deus? E quantos de nós estamos tentando colocar a nossa mão atrofiada sobre embrulhos e mais embrulhos, para parecer que nós estamos vivendo uma vida abençoada? Nós precisamos nos mostrar para Deus e parar de culpar a Deus pelas nossas mazelas, pelas nossas dificuldades. Quem não lembra da mulher samaritana? A mão atrofiada foram os vários casamentos daquela mulher, a sua vida sentimental, e a Bíblia diz que ela foi buscar água por volta da hora sexta, que era justamente ao meio-dia, porque ela tinha vergonha da sua história, ela tinha vergonha da sua vida, ela tinha vergonha de quem ela era. E sabe que às vezes nós temos vergonha de quem nós somos? Você sabe que às vezes nós temos vergonha de às vezes dizer que nós somos cristãos, que nós somos discípulos do Senhor, que nós somos servos de Deus. Eu lembro de uma moça que um dia foi para um aniversário e as pessoas ofereceram bebida para ela e ela disse: eu não posso beber. E as pessoas indagaram ela o porquê daquilo, mas ela foi incapaz de dizer que ela era crente. Ela foi incapaz de dizer que servia ao Senhor. E as pessoas entenderam que ela estava tomando remédio ou uma outra desculpa qualquer. Aquela mulher samaritana foi meio-dia, porque era a hora em que poucas pessoas iam buscar água naquele poço. Ela estava escondendo de fato aquela mão atrofiada, os sentimentos. Ela estava escondendo a real situação na qual ela estava padecendo. Hoje à noite é onde o Senhor vai virar a página, mas você precisa dizer para Deus qual é a página da sua vida que precisa ser mudada. Qual é a situação na sua vida que precisa ser transformada. Chega de nós vivermos uma vida de vergonha. Chega de nós vivermos uma vida de acusação. Quem não lembra de Naamã, meus irmãos, que vestia aquela couraça, que vestia aquela armadura para esconder a lepra que consumia todo o seu corpo? Naamã, chefe do rei da Síria, homem corajoso, valente, mas que por baixo daquela armadura, a Bíblia diz, porém leproso. E todas as vezes que a Bíblia cita essa palavra porém,
ela quer enfatizar algo grandioso. O que a palavra estava querendo dizer ali era que Naamã, por mais que se vestisse com aquela aparência de um guerreiro, de um soldado forte, eficaz, valente na guerra, ele estava sendo devorado por uma doença. Ele estava sendo devorado pela lepra. E às vezes nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mostrando a aparência, nós estamos mostrando o estereótipo, a reputação. Que tal nós mergulharmos hoje no Jordão para que o Senhor, Ele restaure aquilo que de fato nós precisamos ser? Que tal nós dizermos para o Senhor o que nós precisamos realmente, o que nós estamos necessitando realmente? Romanos 2,11 diz que o que santifica é como aquele que foi santificado. Todos vêm de um só, e por esta causa ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não se envergonha de quem você é. O Senhor não se envergonha da sua identidade. O Senhor não se envergonha daquilo que você nasceu para ser. E a principal pessoa que nós precisamos estar preocupados é justamente com Deus. E se Ele não se envergonha de você, por que você vai se envergonhar dos outros? Porque você vai olhar para as coisas que os outros estão falando. É interessante que nesse mesmo capítulo de Hebreus, ele diz assim: e eu lhe colocarei novamente o meu nome, e porei sobre eles a minha confiança. Deus remove a vergonha, Deus aniquila a vergonha. Ele coloca sobre as nossas vidas um selo que é o seu nome, e restaura sobre nós a sua confiança. Quantos podem dizer glória a Deus nessa noite? Quando Deus muda a página, quando Deus vira a página, Ele restaura sobre as nossas vidas a sua confiança. O motivo da sua vergonha está virando pó nessa noite. Isaías 61, versículo 7 diz que Ele vai transformar a nossa vergonha em dupla honra. Ele vai mudar a nossa vergonha em dupla honra. Talvez você não tenha entendido, mas eu quero dizer de uma forma diferente essa noite: que aquilo que te envergonhava, que aquilo que era motivo para você de vergonha, o Senhor estará aniquilando e está colocando sobre a sua vida uma confiança. Está colocando sobre a sua vida uma atitude de alguém que exerce a confiança, de alguém que acredita no nome de Jesus. Segundo, a mão ressequida representa a falta de autoridade. Lucas capítulo 6 nos mostra que a mão daquele homem era à direita. Se você perceber aqui no texto comigo, diz: e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. A mão direita é a mão da autoridade. A mão direita é a mão do ministério. A mão direita é a mão da força. Para você ter uma ideia, em hebraico, quando a gente fala canhoto, significa defeituoso da mão direita. Porque para o judeu, quem era canhoto era defeituoso da mão direita. Porque a mão direita representava a autoridade de Deus. A mão direita representa o domínio do Senhor. A mão do apoio,
poderio, a mão da força, a mão da autoridade estava mirrada, estava ressequida, estava atrofiada. A mão ressequida representa essa falta de autoridade. Salmo 73, 23 diz: todavia eu estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela tua mão direita. Nós aprendemos que a autoridade ela vem através do exercício da fé. E quantas pessoas estão perdendo as suas batalhas dentro dos seus lares? Quantas famílias estão perdendo a guerra dentro da própria casa? Quantas mães, quantos pais estão perdendo a guerra por causa da falta de autoridade? O aspecto da mão ressequida. A autoridade ela vem pelo exercício da fé. Irmãos, eu lembro de um testemunho que marcou muito a minha vida. Esses dias eu estive almoçando no centro e um rapaz disse assim para mim: pastor, eu estava pregando lá na minha igreja quando eu me lembrei de um testemunho seu. Eu disse: o que foi esse testemunho? Ele disse que você me disse que todas as vezes que padecia algum problema, alguma situação difícil, você chamava a sua esposa para dançar e vocês dançavam. E eu disse: eu lembro desse testemunho, eu ainda continuo dançando com ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, quantas pessoas fazem da sua vida um chá de boldo, que é amargo. Mas no momento da tristeza, da tribulação, Deus te chama para perseverar em alegria. E ele disse: pastor, eu disse aquele testemunho que o senhor dançava com a sua esposa. Talvez Deus esteja nos chamando não para vergonha, não para falta de fé, mas para nós dançarmos de alegria na presença do Senhor. Quando faltava comida na nossa casa, quando faltava dinheiro na nossa casa, quando faltava, seu Valmir, aquela sensação de paz, eu chamava minha esposa para dançar. Vamos dançar, filha, hoje. Ainda lembro até a canção que dizia assim: eu ainda te quero, ó vaso encostado. Sabe, meu irmão, eu dançava ali porque eu acreditava no milagre de Deus. Como eu continuo crendo no milagre de Deus, como eu continuo exercitando a fé que está sobre a minha vida no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado para exercer a autoridade no Senhor. Você foi chamado para exercer a autoridade, levantar a sua mão direita e declarar a sua vitória. Quando se trata de fé, o nosso destino é subir. Quando se trata de fé, o nosso destino é subir. E sexta-feira eu disse aqui que tem muita gente que quer andar lá em cima e esquece de que nas maiores alturas também existem grandes precipícios. Se você foi chamado para subir, meu irmão, não esqueça de que você pode passar também por um precipício na sua vida. Aleluia. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia. Luther King disse: suba primeiro o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Quantas pessoas estão olhando para o tamanho da escada? Quantas pessoas estão olhando para o problema? Quantas pessoas estão olhando para a situação? Dê o primeiro passo. Suba o primeiro degrau. Porque quando você subir o primeiro degrau, você vai ser motivado pela fé a subir mais um, e a subir outro, e a subir outro, até chegar ao objetivo pela qual o Senhor determinou sobre a sua vida. Quantos recebem nessa noite? Digam amém. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia.
Se existem sonhos que ainda não foram conquistados, não coloque em limites, deposite fé. A autoridade da igreja em buscar uma reação no céu deve ter como fundamento a fé. A autoridade da igreja em buscar uma reação em Deus precisa ter primeiro a base como a sua fé. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quanta gente está se sentindo reprovado. Eu não sei se você já se sentiu reprovado na sua caminhada cristã. Eu não sei se você se sentiu reprovado em alguma situação no ministério. Mas na maioria dos casos, alguém que se sente reprovado é alguém que não está exercendo a sua fé. É alguém que não está levantando o braço da autoridade. Pelo contrário, estão recolhendo ele, estão escondendo ele. O teu braço direito não é o braço do defeito. Não é uma mão ressequida, é a mão da autoridade, é a mão da fé, é a mão que conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A mão direita é o braço da autoridade. Eu queria trazer um testemunho esses dias. Eu caí numa blitz, diga glória a Deus. A primeira vez que eu enfrentei uma blitz na minha vida. Eu estava indo para o seminário. Fiz o contorno ali do balão da Miguel Rosa e vi aqueles cones e entrei e fui para os cones. Parei ali e o policial me pediu os documentos, eu entreguei. Aí ele saiu e voltou e disse: você não tem um mais novo não? Eu disse: eu só tenho esse. Ele disse: quando venceu? Eu disse: venceu em maio. Ele disse: por que você anda com o do ano passado? Aí eu sou motorista há pouco tempo e eu não sabia que se tinha que buscar o novo documento do Detran. Porque eles mandam para casa, não é isso? Eles mandam para casa. E meu documento não tinha chegado. E aquele homem olhou para mim e disse assim: eu vou verificar se há alguma coisa irregular com o seu carro. E se tiver, eu lhe prendo e prendo também o seu carro. E eu olhei para ele e disse assim: você pode me levar preso e pode levar o meu carro também preso, se tiver alguma conta atrasada ou alguma multa dentro desse carro. E ele olhou para mim como se eu estivesse zombando da cara dele. Ele disse: encoste o seu carro. Eu encostei e fiquei ali esperando. Ele me levou até ali a tenente e disse: esse rapaz aí está dizendo, rapaz, né, porque eu sou novo, esse rapaz aí está dizendo que não tem nada de irregular e não recebeu o documento. Aí ela colocou lá os meus dados e disse: de fato, está tudo certo com você. Aquele rapaz, aquele policial olhou para mim e disse: eu não acreditei em você. E eu olhei para ele e disse: eu pago as minhas contas em dias e tenho autoridade no que falo. Sabe, às vezes nós estamos sendo amedrontados pelo diabo. Tem gente que não pode sentir o cheiro do enxofre que já cai, pensando que o cão vai passar por ali, com tanto medo de Satanás. Tem gente que quando falta luz, meu Deus, o dedo mindinho sofre demais, porque não quer ficar no escuro, porque acham que vai aparecer um demônio, uma alma, um fantasma. Você foi chamado para ter autoridade no Senhor. Você foi chamado para ter autoridade no Senhor. Você foi chamado para exercer autoridade em Deus. Você não foi chamado para passar vergonha. Você não foi chamado para ser envergonhado. Você foi chamado para exercer a fé, para vencer pela fé e exercer a autoridade que está descrito nessa palavra. Quantos recebem de Deus nessa noite? Glorifique ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.
Só para efeito de informação, 2 dias depois eu fui lá no Detran buscar meu documento. Aleluia. Terceiro, a mão ressequida reflete uma vida sem sustento. Possivelmente tudo que aquele homem pegava não tinha firmeza, não tinha sustento. E essa é a síndrome daqueles que começam e não terminam. A mão ressequida representa também uma vida sem sustento. É a síndrome daqueles que começam uma coisa, mas não concluem. É a síndrome daqueles que começam um projeto, mas não vão até o final. Que começam um curso, mas não terminam. Que vão vivenciar um sonho, mas não conseguem chegar até o objetivo. O cenário de muitos refletem uma vida sem sustento, porque os fundamentos colocados eram errados. Vocês lembram daquele homem que tentou construir uma torre e ele não calculou? A Bíblia cita em Lucas capítulo 14 que ele não calculou, ele não percebeu o que ele iria fazer ali, e acabou o denário, acabou o dinheiro, e ele não pôde concluir. E todos que passavam ali zombavam daquele homem porque não pôde concluir o seu projeto. Quantos estão vivendo uma vida sem sustento? Éfeso construiu a sua casa, construiu a sua igreja sem o fundamento principal. Eles possuíam trabalho, eles possuíam a força. Eles rejeitavam aqueles apóstolos que diziam ser apóstolos e na verdade não eram. Mas na verdade faltava o fundamento maior, o primeiro amor, faltava o fundamento da intimidade com Deus. E quantos estão construindo toda uma vida sem de fato vivenciar e colocar um fundamento, e colocar ali um sustento? E esse sustento é Cristo Jesus, é o nosso Senhor e Salvador, é aquele que vive e reina para todo sempre. Eu queria encerrar com o quarto aspecto. A mão ressequida representa um ministério atrofiado. A mão ressequida representa um ministério atrofiado, um ministério sem força, um ministério sem vigor, um ministério que não alcança o propósito. A Bíblia fala de um homem chamado Mefibosete que não tinha a mão atrofiada, mas os seus pés, todo o seu corpo padecia por isso. E aonde ele estava? Aonde Mefibosete foi parar? Por muitas vezes nós estamos nos sentindo atrofiados ministerialmente. Nós estamos nos sentindo sem valor, nós estamos nos sentindo inúteis, sem utilidade. Parece que o vigor foi embora, parece que a presença de Deus foi embora, parece que a gente não serve mais na dimensão daquilo que um dia nós servimos. A mão ressequida representa um ministério atrofiado, um ministério escondido, um ministério que não consegue mais alcançar o projeto de Deus, que não consegue mais alcançar o propósito de Deus. E isso cai em um dos aspectos dos filhos de Belial. A Bíblia diz em Samuel capítulo 2 que os filhos de Eli eram filhos de Belial, que significa justamente filhos da inutilidade. Talvez você se sinta assim hoje. Talvez você se sinta sem valor, você se sinta sem, de fato, o prestígio, o reconhecimento. Talvez você se sinta inútil ministerialmente. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus entrou naquele lugar, naquela sinagoga, que ali estava aquele homem com a mão mirrada,
com a mão atrofiada, ele disse: levanta-te e vai para o meio. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que nessa noite o Senhor está dizendo para você que você vai sair da margem, que você vai sair do lugar aonde ninguém te percebe, para o lugar aonde o Senhor vai de fato manifestar aquilo que você necessita. Seja uma cura, seja um posicionamento, ou seja o propósito de Deus. Essa noite nós precisamos nos levantar, essa noite nós precisamos nos posicionar, porque o Senhor está nos dizendo: levanta-te. Versículo de número 8: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. É esse o desejo de Deus para a tua vida, é que você se erga, é que você se levante, é que você tome um posicionamento. A mão mirrada, a mão atrofiada vai cair por terra essa noite, porque o Senhor vai restaurar ministérios, o Senhor vai restaurar o seu propósito, o Senhor vai manifestar cura, Deus vai realizar proezas, sinais e maravilhas nessa noite. Eu creio e eu estou sentindo a direção de Deus para esse lugar, eu estou sentindo a direção de Deus para esse propósito. Chega de você viver escondendo os seus problemas. Chega de você esconder as suas dificuldades, de colocar no oculto os seus pecados. Essa noite o Senhor está dizendo para você: eu quero restaurar você. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu quero colocar você de pé. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu quero restaurar a tua autoridade, eu quero restaurar a tua fé. Nessa noite o que o Senhor está dizendo é que Ele sempre te enxergou, é que Ele sempre te enxergou, ainda com os teus problemas, ainda com as tuas dificuldades, ainda se sentindo inútil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, ainda que você esteja se sentindo sem utilidade ministerialmente, mas Ele enxerga você, aleluia. Ele enxerga você no meio da multidão. Você não está escondido no meio da multidão. Você não está escondido por trás dos teus problemas. Porque o Senhor disse para Davi: eu te tirei por detrás do monturo. Quantas vezes aquele homem na sua vida chegou naquele lugar com a sua mão enrolada, com a sua mão atrofiada, para que ninguém soubesse o que de fato ele estava padecendo. Quantas vezes você entrou nesse lugar e ficou calado e não disse o que você de fato estava padecendo? Senhor, nessa noite nós queremos trazer o céu para esse lugar, Jesus. Oh Deus bendito, nós queremos trazer o céu para este lugar, Deus. Se você talvez até hoje se sentiu atrofiado por algum problema de saúde, por algum problema espiritual, por algum problema sentimental, nessa noite Deus vai restaurar a sua autoridade. Deus vai restaurar a sua autoridade. Sabe que os homens de guerra no exército de Davi empunhavam as suas espadas com a mão direita, que era a mão da autoridade. Eu queria que você ficasse de pé e pegasse a sua Bíblia.
você segurasse a sua Bíblia bem forte. Ela é a sua espada, ela é o seu manual de autoridade. E nessa palavra está contido o milagre que você tanto tem pedido a Deus. Nessa palavra está contido a resolução do teu problema. Nessa palavra está contido que Ele estaria conosco todos os dias até os confins da terra. Eu quero convidar você para ir à guerra com a sua espada. Eu quero convidar você nessa noite para ir para a guerra com a sua espada, com as promessas que estão aqui ao teu respeito, com as promessas que estão aqui e diz respeito ao teu ministério, à tua casa, à vida da tua esposa, à vida dos teus filhos. Vamos para a guerra nessa noite. Vamos para a guerra nessa noite. Levante a sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz. Aleluia, 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 aleluia. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu és o Deus que remove a vergonha. Tu és o Deus que restaura a autoridade. Tu és o Deus que põe de pé aqueles que se sentiam caídos. Deus está me dizendo que está colocando de pé aqueles que se sentiam caídos, aqueles que se sentiam cambaleantes. Deus te diz nessa noite: restaura-te. Xaralabacê cantemanás. Levanta a tua espada, homens de guerra. Levanta a tua espada, mulher de guerra. Porque a vitória é nossa e ela está nessa palavra. A vitória é nossa e ela está nesta palavra. Oh Deus, eu quero que você clame ao Senhor. Eu quero que você clame ao Senhor. Você não vai estar escondido, pelo contrário, Deus está nos enxergando nessa noite. Deus está te vendo nessa noite. Deus está olhando para você nessa noite. E eu sei que Deus vai manifestar sobre a sua vida, em nome de Jesus, aquilo que você necessita. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento, Pai, para que aquele ou aquela mulher que se sentia inútil, que se sentia desprezado, que se sentia envergonhado, o teu Espírito Santo venha sobre ele, venha sobre ela. Você pode receber de Deus. Eu quero orar em nome de Jesus por esta mulher que precisa, Deus amado, de um milagre. E que a tua palavra, Santo Deus, não saia de sua boca, Deus. E que ela determine pela fé aquilo que já é dela por herança. Eu oro, Santo Deus, para que o teu milagre alcance, em nome de Jesus, a vida do teu servo, a vida da tua serva. E que a casa dos teus filhos sejam restaurados para o louvor de tua glória. Para o louvor de tua glória. Para o louvor de tua glória. Tem alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Tem alguém nessa noite que quer dizer sim para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador?
Se tiver alguém no nosso meio, eu quero que você venha aqui à frente. Aleluia. Nós temos uma irmã aqui. Aleluia. Aplauda mais forte o Senhor. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar essa noite? Se nós não temos, estenda a sua mão para cá. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir pela vida da Francisca, que o Senhor possa estabelecer um tempo novo sobre a vida dela. Que a tua graça seja manifesta, Senhor. E que o Senhor pegue da pena, coloque no tinteiro, e escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Nós declaramos uma vida de abundância, de bênção sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe.